de 7 para 8 anos, não é? E já faz algum tempo que eu tenho o desejo de trazer ele aqui para ter um tempo conosco. Geralmente ele vem uma vez por ano aqui no Brasil, fica 30 dias e volta para o seu país, não é? E a primeira vez que eu vi ele pregar na catedral, né, eu falei assim, rapaz, eu tenho que levar esse cara lá em Curitiba, não é? Ele é um missionário da Casa da Bênção, ele é angolano, e ele é líder das Casas da Bênção na Angola e no Congo, não é? Ele já era pastor, quando um missionário nosso foi fazer uma cruzada lá em Angola, Luanda, se eu não me engano, a capital da Angola, não me lembro agora, não é? Ele conheceu o nosso ministério, porque as igrejas que ele liderava foram fazer parte dessa cruzada, e ele veio para o Brasil, aí mais ou menos uns 8 ou 9 anos atrás, para conhecer o nosso ministério, e ele decidiu se filiar à nossa igreja, não é? Então ele já tinha algumas igrejas lá na Angola e também no Congo, e ele continua com esse trabalho lá, não é? Faz muito tempo que eu quero trazer ele aqui, mas antes dele vir para o Brasil, geralmente a agenda dele já está cheia, não é? E eu recebi um telefonema dele há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, e eu tenho uma amizade muito, muito boa com ele, e ele falou assim, César, eu tenho uma data. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Não é? O bom é que ele é um homem de Deus, um homem, quer dizer, todos que a gente traz aqui são de Deus, né? Mas Deus usa muito o Deus Kanza. Eu até, na conferência agora, estava lá, ontem eu falei assim, deixa eu pagar um almoço para ti, porque eu quero dizer que eu almocei com Deus. Porque o nome dele é Deus. Aí eu paguei o almoço para ele. Deixa eu te abençoar, porque não é todo dia que a gente pode almoçar com Deus, né? Ele é um homem muito humilde, não é? E ele é muito usado na área de libertação, na área de exorcismo, né? Quebra de maldição, na área de revelação e de cura. Deus usa ele muito em milagres. É uma pregação assim de poder, oposta ao meu estilo de pregação. Eu tenho um estilo de pregação pastoral, um estilo de pregação de ensino, de mestre, mas ele tem aquele estilo de pregação evangelista mesmo, onde eles se reúnem lá, né, e Deus opera cura, Deus opera milagres. Então serão 3 dias de uma conferência, não é? Por fé, e o milagre da fé, a cura da fé, não é? Vai acontecer na sua vida, amém? O bom é que nós começaremos numa terça-feira, então terça-feira RCE, nós já estaremos aqui. Na quarta, em vez de ter célula, nessa semana não vai ter célula, você vai vir para cá também, se você quiser, óbvio, né? E na quinta, mesma coisa, não é? Se ele conseguir chegar a tempo aqui na segunda-feira, que ele chega aqui dia 29, eu ainda quero ver se a gente faz uma reunião com os líderes na segunda noite, uma conversa com ele sobre missões, sobre crescimento do reino. Não é muito bom conversar com ele. O bom é que ele fala português, porque lá na Angola eles falam português, no Congo não falam português, não é? Esse cara aqui, ele fala umas 5 línguas, para você ter uma ideia, não é? Que lá na África, lá, eles falam o francês, eles falam o inglês, eles falam a língua deles e mais as línguas, cada tribo lá tem uma língua, você está me entendendo? Não é? Então eu creio que vai ser um tempo poderoso, e o melhor, de grátis, não é? Não vai ter valor de inscrição nem nada, é uma conferência extra que a gente vai fazer, não é óbvio, né, que nós vamos dar uma oferta para ele, nós vamos montar uma oferta, dar para ele, ele não pede absolutamente nada, zero, ele não quis nem ficar em hotel, vai ficar na minha casa, eu quero ficar na tua casa, ele falou, eu falei, beleza, glória a Deus, aleluia, é bom que eu vou ter mais tempo com ele, e que a gente não vai gastar com hospedagem, não é verdade? Uma coisa que eu me admiro muito nele, é que é um homem muito, muito simples, é um homem que tem um grande ministério, um grande encargo que Deus deu para ele, um homem usado com dons, que a maioria de nós crentes quer ser usado, não é? Mas a gente é um corpo, Deus não usa a gente, né, para tudo, Ele que escolhe o dom que dá para cada um. Então há muito tempo eu quero trazer ele aqui. Eu conheço ele antes de casar com a Leia, para você ter uma ideia, não é? E graças a Deus ele vai estar aqui conosco,
Então, hoje ele terminou a nossa conferência ontem, hoje ele já está numa cruzada em São Paulo, depois ele vai para Londrina, depois ele vem para cá, volta para São Paulo, depois ele vai lá para a igreja do apóstolo, o apóstolo já pegou ele um mês para ficar lá, é uma superintendência bem grande, então ele vai fazer uma cruzada lá no campo lá do apóstolo Jair, e fazia 2 anos que ele não vinha para cá por causa da pandemia, não é? E graças a Deus ele veio dessa vez, ele não conseguiu vir na nossa convenção nacional por causa da pandemia, também, a passagem, né? A Angola é um país comunista, ele enfrenta muitos problemas com a igreja lá, com o governo, né? Que impede a igreja, impede o crescimento da igreja lá, tanto na Angola como no Congo. É um país que tem conflitos tribais terríveis, não é? Mas Deus tem dado a graça para ele, e ele tem feito uma obra lá. É um líder de 2 nações, não é? E ele tem um sonho no coração dele, de ganhar aquela região da Angola e do Congo, e de algumas outras ali, áreas para Jesus, que é bem no meio da África isso. Essa é a região menos evangelizada da África, é uma das regiões mais selvagens da África, é uma região muito tribal ainda, você está entendendo? Tem tribos lá que, né, ainda vivem em condição de isolamento, lá no Congo, onde tem os gorila, né? O único lugar da África que tem gorila são as florestas do Congo, e ele tem testemunhos fantásticos, né? Eu quero que ele compartilhe com os líderes aqui da igreja, que às vezes a gente acha que faz dificuldade, não é verdade? Sim ou não? Ele vai contar só um pouquinho das coisas que ele passa lá para os líderes, né? Tomara que dê tempo. Se ele chegar aqui a tempo, nós, então, na segunda noite, teremos um momento com líderes, com ele, e depois na terça, na quarta e na quinta, com a igreja, amém? Você não é obrigado a vir, né? Mas eu te aconselho a vir, amém? Te aconselho a vir, não é? Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, e eu creio que nada acontece por acaso, não é? Eu conversei com ele um pouco ontem, que foi o tempo que a gente teve para conversar, depois terminou a conferência. Ele falou assim, ele fala um português meio estranho, né? Missionário César, meio diferente, sotaque diferente, não é? Deus já tem me falado coisas sobre o povo de Curitiba. Eu falei, aleluia, não é? Eu vou estar convidando também as igrejas da superintendência para participar com a gente, não é? Não vai ter valor de inscrição nenhum, óbvio. Mas eu te aconselho você vir, porque eu creio que isso faz parte, não é algo programado, não é algo planejado, não estava na nossa agenda, tanto que nós não anunciamos com antecedência, não é? E eu creio que isso é algo que vai nos ajudar nesse tempo de preparação que nós estamos vivendo para o ano de 2022, amém? Tem coisas que eu tenho que admitir, não é? Eu não tenho dom para dar para vocês, mas Deus manda os outros, porque nós somos um corpo, a igreja é um corpo, amém? Então vai ser culto completamente diferente, fora da dinâmica que nós estamos acostumados, não é? Porque ele, tipo assim, esses caras que tem esses dom meio assim, muito sobrenatural, eles são mais doidos que a gente. Todo crente é doido, né? Porque para ser crente não pode ser muito certo. A Bíblia diz que Deus chama as coisas loucas desse mundo. Então, se você se acha muito certinho, você está aqui, entenda que você é louco. Porque se você não fosse louco, Deus não tinha te escolhido. Que está escrito, amém? Então, quero incentivar a vocês estarem aqui, né? Vai ser terça das 7h30 às 9h30, quarta das 7h30 às 9h30, quinta das 7h30 às 9h30, e segunda, se der, tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Aí o negócio é para, não é? Beleza, irmãos? Aleluia? Então esse recado aí para vocês, não é? Eu estou feliz porque é algo que eu já queria há muito tempo, e agora já está perto aí para a gente, né, poder fazer isso aí, amém? Irmãos, lembre que nós estamos num tempo muito importante, nós estamos nos preparando para o ano de 2022, amém? São 7 semanas, hoje nós vamos entrar na 4ª semana. Eu espero que de fato você esteja buscando do Senhor essa preparação, não é? Que você
não pense no que eu tenho falado aqui para você somente no dia de celebração, nos dias de RCE ou nos dias de célula. Eu espero de fato que você, no seu devocional diário, você esteja buscando isso do Senhor, amém? Nós temos que buscar a unção do Senhor, nós temos que buscar a direção profética do Senhor para o próximo ano, temos que ter um óleo novo sobre a nossa cabeça, amém? Amém? Nós temos que ter uma direção, uma nuvem debaixo da qual nós andaremos, guiados pelo Espírito Santo, e nós precisamos também ter uma colheita, não é? E uma das colheitas que a gente precisa ter, com certeza, é uma colheita financeira. Levanta a mão aqui quem não precisa de dinheiro. Porque se tiver alguém que não precisa de dinheiro, se você tiver uma colheita, dá para mim, porque eu estou precisando. A igreja, para fazer todo tipo de boas obras, mesmo fazer boas obras, sai caro. Vai fazer para você ver. Eu desafio você a se tornar apacentador. E você fazer de fato o que um apacentador tem que fazer. Você vai ver se você não vai gastar dinheiro. Se torne um líder de célula e resolva fazer de verdade, não só líder de nome ou de posição, não é? Mas resolva fazer de fato, cumprir os deveres e os encargos de um líder de célula, meu irmão, nosso Deus, não é? O bom é que Deus provê, é ou não é verdade? Então nós precisamos de uma colheita em várias áreas da nossa vida, não é? E as melhores colheitas que nós recebemos de Deus são colheitas que são fruto da semeadura de um sacrifício, amém? E nós estamos preparando o nosso sacrifício anual. Mas lembre, né, irmãos, talvez, olha aqui para mim, eu sou seu pastor, eu conheço, assim, né, um pouco da sua vida, a maioria de vocês eu conheço, a realidade da vida de vocês. E eu tenho orado muito por esse tempo, para a igreja, e tem pessoas, quando eu estou orando, Deus traz na minha mente elas, e fala assim para mim, ó, de todos os sacrifícios que ela tem que fazer. Então, quer dizer, tem gente que tem que fazer mais de um sacrifício, amém? O financeiro vai ser o mais fácil. E isso que não é fácil, já vai ser difícil, porque se for fácil não é sacrifício, amém? O que Deus está me dizendo? Que eu quero que você abra os seus olhos. Ei, existem outros sacrifícios em outras áreas da sua vida, que você tem que fazer. Não é só o sacrifício financeiro. Você está me entendendo? Talvez na sua família, talvez, né, para você, por exemplo, remir os seus pensamentos, remir o seu tempo, remir os seus relacionamentos. Quem lembra disso? Remir o seu dinheiro. Eu acredito. O Senhor não me falou isso não, porque eu fico tentando adivinhar, não é? Adivinhar no bom sentido, o porquê que Deus manda a gente fazer as coisas. Porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei o porquê de tudo que Deus manda eu fazer. Você acredita nisso? Tem gente que fala, tem gente que chega assim para mim, pastor Marquinhos, missionário, por que Deus falou isso com o senhor? E na maioria das vezes eu dou a resposta que eu tenho. Não sei. Porque de fato eu não consigo entender a complexidade de tudo o que Deus quer fazer. E eu fico, muitas vezes, não sei se você é assim também, mas eu fico tentando entender o que Deus quer com aquilo que Ele pede, até para mim estar preparado, não é? Eu acredito que esse sacrifício desses 50 que Ele pediu, um dos motivos, Deus não me falou, amém? A única coisa que Deus me deu muito claro é aquela questão das promessas não cumpridas. É algo para restaurar aquilo, é uma atitude para remir aquilo, para Deus quebrar essas maldições na sua vida. A única coisa específica que o Senhor falou comigo foi isso não fui eu, isso foi Deus mesmo. Agora eu acho também que isso pode te ajudar a você remir o seu dinheiro, porque você vai ter que ter uma organização para você conseguir honrar o compromisso. Você que é um desses 50, eu não sei quem são, mas você que já sabe que é um desses 50, entenda, talvez, essa opinião minha agora, que nem diz o apóstolo Paulo, essa é a minha opinião, mas lembra que eu também tenho o Espírito Santo, né? Ele falou assim, então já que ele falou, me atrevo a falar também, não que eu esteja no nível de Paulo, viu, por favor. Então, eu creio que Deus quer te ajudar a remir o seu tempo, o seu dinheiro, não é? Então, mas tem pessoas aqui, e eu acho que Deus já falou com você, eu não sei quem é,
eu suspeito só, eu tenho as minhas suspeitas, não é? Que o sacrifício, tem outros sacrifícios em outras áreas da sua vida, que não envolve dinheiro, envolve algo que Deus talvez já está te cutucando há algum tempo, te conduzindo há algum tempo, você tem, eu não sei o que está acontecendo com você não, mas o Senhor, Ele quer que você faça um sacrifício, também nessa área, não é? E talvez, esse sacrifício que Ele quer que você faça, ou que você decida fazer, faça um propósito com Ele, não é? É para que você se torne aceitável. Lembra, né? Que um dos motivos que Deus não aceita um sacrifício é porque Deus não aceita a pessoa que está fazendo o sacrifício. Quando diz que Deus não aceita, não é que Deus não te recebe, você está me entendendo? Não é? Deus, Ele te recebe, você está entendendo? Como você está, mas não é porque Deus te recebe que Ele aceita o que você faz. Eu não estou dizendo que você não está salvo, não estou dizendo isso, não é? Mas Deus nos recebe porque Ele nos ama, mas quando nós estamos aceitáveis a Ele, é porque nós estamos agradando Ele. Ele está vendo que nós estamos tendo um esforço para agradá-lo. Você está me entendendo? As minhas filhas, não interessa se elas me agradam ou não me agradam. Meu irmão, eu nunca vou rejeitá-las. Mas tem coisas que eu só vou aceitar delas, de verdade, receber de coração aberto, se elas se tornarem agradáveis a mim. Você está me entendendo? Se não, não. Não é? Então, se você não tiver aceitável a Deus, o Senhor, Ele não vai aceitar o seu sacrifício anual. Então, talvez esses outros sacrifícios que Ele quer que você faça, é para que você se torne aceitável a Ele. Amém? Está entendendo aí? Beleza? Quem crê aí? Então, se puxa, eu estou até com medo de falar isso, mas está aqui no meu coração, eu tenho que falar. A minha lógica diz para eu não falar, mas meu coração diz para eu falar, então eu vou ter que falar, tá bom? Meu irmão, se você vive em pecado, não adianta nem fazer sacrifício anual, o Senhor não vai aceitar, não é? Eu queria poder dizer algo diferente, primeiro por você e segundo pela igreja, porque entraria o seu sacrifício, mas, você está entendendo? Não aceita, né? Então, você precisa fazer outros sacrifícios, amém? E não é eu, não é a igreja, a casa da bênção, é a Bíblia. É quem? É a Bíblia. De repente, olha só, de repente você está vivendo em conflito com um irmão, ou com alguém que você, sabe aquela pessoa que você diz assim, essa pessoa não fala mais com ela, essa pessoa, você está me entendendo? O que a Bíblia diz se você vai oferecer algo no altar e lembra que alguém tem algo contra você? O que você tem que fazer? Deixa do lado, não oferece. Vai lá, resolve a situação, depois volta e... Por que isso? Porque não adianta oferecer. Não adianta nem você trazer isso no altar. Para você, não. Para a gente, sim. Não é verdade? Não é? Pergunta para o Pio se a gente demora para gastar o que entra. A gente demora para gastar ou gasta rápido, Pio? Rapidinho, meu irmão. A gente é bom de gastar, a gente não é muito bom em ganhar o dinheiro, não, para gastar rapidinho. Você está me entendendo? Então, mas entenda uma coisa, acredita no que eu vou te dizer. Olha aqui, o dinheiro que você consagrar aqui, ele vai rápido, amém? Ele não vai mudar a nossa situação. Pode nos ajudar a fazer coisas para a igreja, pode, mas isso não muda a nossa situação, amém? Continuamos sendo a mesma igreja. A gente pode ser uma mesma igreja com um microfone melhor, a mesma igreja com um som melhor, né? A mesma igreja com, sei lá, com uma luz melhor, mas sinceramente você acha que é por isso que eu sou pastor, porque eu quero ter um som melhor? Não. Agora, se
se tornar agradável a Deus e fazer o sacrifício que Ele quer que você faça, você vai ser abençoado, amém? E a sua bênção vai fazer parte dessa igreja. Eu não sei o que eu estava falando esses dias. Imagina que você recebe um dom de curar. Só um de vocês, só um, não precisa nem dois. Está aqui alguém que eu falei isso? Estava falando com alguém. Imagina se você recebe um dom de curar. Só um, só você, só um. Entendeu? Meu irmão, essa igreja não vai ser abençoada? Por quanto tempo? Não é? Imagina você poder dizer, você lá no seu trabalho, você vai, vai lá na igreja, que lá Deus usa um irmão, uma irmã que cura mesmo. Imagina, ia ser mais fácil ou não ia ser mais fácil? Pois é. Você está me entendendo? Eu tenho saudade do pastor Ejair. Mas Deus levou ele. Mas Deus vai repor alguém que usa para fazer essas coisas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, você precisa decidir se você é uma dessas 50 pessoas, amém? E eu estou preparando uma surpresa para você, que vai ser um memorial, amém? Para esses que decidirem que você, os 50, é uma surpresa que eu estou preparando para vocês, amém? Mas é só um memorial, é só algo para você olhar e mês a mês se lembrar do voto que você fez. Isso é algo material que não representa bênção nenhuma, amém? A bênção não vem dali, porque senão você vai, pastor, eu queria tanto, mas é só um negócio, filho, é só um material, não é? Se você quiser tanto, eu até te digo onde que eu comprei. Você vai lá e compra, tá bom? Combinado? Vai ser algo legal, vai ser algo top, vocês vão gostar, não é? Mas vai ser um memorial que você vai deixar na sua casa, para te ajudar, não é? Eu estava orando e veio no meu coração para mim dar algo para lembrar você. O Senhor levanta memoriais, não é? Nós vemos em muitos momentos da Bíblia Sagrada o Senhor levantando, mandando o povo levantar memoriais para não esquecer. Eu vou trazer algo para você para ser um memorial, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o quarto tipo de sacrifício que Deus aceita, amém? E você deve aplicar isso para tudo na sua vida, não só para o sacrifício financeiro. Se desconecta agora do sacrifício financeiro, por favor, porque senão tem outro sacrifício que o Espírito Santo quer que você faça, e você vai ficar pensando se você é ou não é os dos 50, e vai perder talvez o mais importante do que Deus queira falar com você nesta noite, amém? Vamos lá então, 1 Pedro 2, do 4 ao 5, diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes, dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém? Só lembrando, né? O sacrifício deve fazer parte da vida de qualquer pessoa que quer ter sucesso, porque todas as pessoas do mundo, independente de quem elas são, que têm sucesso, elas só têm porque fazem sacrifícios. É muito comum nós olharmos por uma pessoa que tem uma condição melhor do que a gente e pensar que a vida deles é mais fácil. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Eu me lembro quando eu conheci o Wilson, caminhonetão, Ranger, e eu gosto de caminhonete, eu falei, rapaz, caminhonete legal. Depois que eu descobri o que ele trabalhava, meu irmão, eu falei, não, eu não quero fazer isso não, vou continuar com o meu carro. Você está entendendo? A vida não é fácil, você está entendendo? Não é? Né? Então, já pensou? Então, nós olhamos para as pessoas e achamos que a vida dela é mais fácil por ter o que tem, mas não é verdade.
Não é verdade. Geralmente essas pessoas fazem muito mais sacrifícios do que nós. Se colocam em situações de riscos que a maioria de nós não estamos dispostos a nos colocar. Somos vencidos pela timidez, somos vencidos pela insegurança, somos vencidos pela dúvida, somos vencidos pelo medo, somos vencidos pelos conselhos errados, às vezes até de pessoas certas. Quem já recebeu um conselho errado de uma pessoa certa? Não é verdade? Eu gosto do exemplo da minha mãe aqui. Minha mãe orava para mim ser pastora. Quando eu fui chamado para o ministério, ela perguntou: meu filho, tenho certeza? Tu vai abrir mão da faculdade? Falei: tenho certeza, mãe. Depois: meu filho, tem certeza? Vai abrir mão do teu emprego? Tenho certeza, mãe. Mas meu filho, se tu passar necessidade, creio que não vou, mãe. Mas se eu tivesse ouvido, ela é uma pessoa boa. Você sabe o quanto de respeito e consideração eu tenho pela minha mãe, não é? Ela me fez o homem que eu sou hoje. Depois o meu pastor, meu pai na fé ajudou um bocado, não é? Mas desde sempre cedo, eu sempre trabalhei, sempre estudei, tinha um projeto para a minha vida, tudo por conselho da minha mãe, não é? Ela foi um exemplo, e é um exemplo de mulher até hoje para mim. Ela tem 71 anos e trabalha mais que muito jovem mesmo, que eu conheço, e trabalha pra caramba. Ela é cuidadora de idosos. Eu dou risada dela: mãe, a senhora já é velha e cuida de velho. Mas ela fala que eu sou uma velha forte, eu sou uma velha de Deus, sou uma velha abençoada. Você está entendendo? Não é? Ela já cuidou de idoso mais nova do que ela. Você tem uma ideia? Você está entendendo? E se ela para minha mãe, você não dá essa idade não para ela, não é? Mas então o sacrifício tem que fazer parte da nossa vida. Quanto mais nós que somos da fé, não é verdade? Nós cremos na mensagem da cruz. Quem crê na mensagem da cruz aqui? Amém. Se você crê na mensagem da cruz, não é? A mensagem da cruz, como diz daquela canção: sim, eu amo a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? É morrer. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Isso é um versículo bíblico, mas está escrito, não é? Que não pode ser seguidor de Jesus aquele que não estiver disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz para segui-lo. Então, se isso é uma verdade muito importante na vida de quem não crê, na vida de quem crê precisa ser uma verdade absoluta. Não basta ser só uma verdade importante, mas tem que ser sim uma verdade absoluta, porque precisa fazer parte da nossa fé, amém? E aquilo que faz parte da fé é algo absoluto, é algo inquestionável, é algo que nós até podemos entender, mas não precisamos entender, temos que simplesmente crer, amém? Glória a Deus. Aprendemos que Deus também não aceita qualquer tipo de sacrifício, porque aqui no final do versículo 5 de 1 Pedro 2, diz assim, ó: isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então, se ele falou isso, é porque também existem os sacrifícios que Deus não aceita. Então, existe jejum, por exemplo, que você pode estar fazendo, e Deus não está aceitando. Não é verdade? Existe propósito, consagração, que você pode estar fazendo, e Deus não está aceitando. Você está me entendendo? Deus te aceitar é uma coisa, filho. Você aceitar. Deus aceitar o que você faz é outra. Você está me entendendo? Não é? Então, entenda que existe uma grande diferença nisso. Deus tem que te aceitar a nível de aceitar aquilo que você faz. Amém? Quais são os sacrifícios porque nós estamos vendo aqui dois grandes motivos de por que Deus não aceita um sacrifício. Deus não aceita o sacrifício quando não aceita a pessoa que está o oferecendo. Nós vemos isso claro na vida de Caim
E nós vemos isso na vida daquele homem que a parábola conta, que foi oferecer o sacrifício, e o Senhor disse para ele deixar do lado o sacrifício, ir lá resolver, e depois voltar a oferecer. Por quê? Porque se ele oferecesse naquele momento, naquela situação, o Senhor não aceitaria, não é verdade? Sim ou não? Existem pessoas aqui que já estão aprovadas, que é só vocês de fazer que Deus vai aceitar, porque Deus já te aceita. Agora, existem pessoas aqui que primeiro tem que resolver algo que nem aquele homem. Eu não sei o que é, mas se não resolveu até agora, é porque está difícil. É porque exige um outro nível de sacrifício na sua vida. Você está entendendo? Não é? Por exemplo, quanto tempo você está para começar o seu devocional diário? Às 5 horas da manhã. Não sei se alguém fez esse propósito com Deus. Não, mas se fez, agora eu virei profeta. E você ainda não está honrando. Prometeu e ainda não cumpriu, não é? E nós aprendemos aqui que precisamos fazer 4 coisas, tomar 4 decisões, para que nos tornamos aceitáveis ao Senhor, não é? Aqui no texto de 1 Pedro ele fala, nós temos que nos achegarmos ao Senhor, amém? Precisamos buscar uma vida de devoção ao Senhor. Uma pessoa que tem um devocional diário, não é garantia que ela vai ter comunhão com Deus, mas um devocional diário é imprescindível para que você possa ter comunhão com Deus. E não ter um devocional diário é garantia que você não vai ter comunhão com o Senhor, porque esse é mandamento. Entra no teu quarto, fecha a porta, fale em segredo com o seu pai, e o teu pai, que te ouve em segredo, não em segredo, em público, ele vai te recompensar. E a maior recompensa do devocional é intimidade com o Senhor, é acesso. Fala assim, acesso. O caminho está aberto, filho, mas nem todos conseguem acessá-lo, e Ele quer te dar acesso. Lembre que quando você entregou a sua vida para Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, Ele te deu um poder, Ele te deu um direito, Ele te deu exousia. O que é isso? Um poder para você decidir fazer o que Ele quer que você faça, um direito a ser exercido, amém? Não pense que é porque você tem direito, não é que você já vai ganhar, não é verdade? Sim ou não? Todos vocês têm direito à libertação, por exemplo. E quem quer saber algo libertador que acontece aqui na igreja? Quem quer saber? Levanta a mão, só para saber. Aconselhamento comigo, isso é libertador. Não porque eu liberto, é porque a verdade liberta. Eu sou instrumento para te ensinar a verdade. Todos têm direito, mas todos exercem direito? Não, por quê? Porque não quer. Não é verdade? Sim ou não? Ah, pastor, mas eu não consigo achar uma hora na sua agenda, filho, e te puxa. Não é verdade? Você está me entendendo? Faz assim, ó, madruga na porta da igreja, a hora que eu abrir a porta, missionário, tem horário aí? Vim tomar café com o senhor. Eu acho que eu não vou conseguir te dizer não, acho. Não vai que eu consiga. Tá bom? Segundo, sermos como Ele. O Senhor não é só alguém que a gente crê para Ele nos abençoar, nos curar, nos prosperar, nos proteger. Não, acima de tudo, Ele é o principal modelo da nossa vida, sim ou não? Se você diz que você é cristão, você tem que se esforçar diariamente para cultivar as virtudes dele na sua vida. Não é fácil, porque o padrão é alto, filho. Mas você sim tem, porque senão você não é cristão. Você é crente. Mas ser crente, você não tem muita diferença entre você e o diabo, não, porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem de medo. Meu irmão, olha aqui, tem demônio que é melhor do que você. Porque você crê, mas não treme de medo.
Às vezes, quando os irmãos vêm conversar pecado para mim, pastor Marquinhos, eles perguntam, missionário, o que você tem para me dizer? Corajoso, meu irmão. É corajoso. Porque não tem medo não, meu irmão. Tem medo. Não tem coisa só de eu pensar em fazer, eu já tenho medo de um raio aqui na minha cabeça, assim. Você está entendendo? E não é medo do diabo não, meu irmão. Entendeu? Porque se eu ficar endemoniado com o meu pastor, ele vem aqui e expulsa rapidinho. Mas e se eu arrumar um problema com o Senhor? Eu tenho medo de arrumar problema com o Senhor, meu irmão. Eu tenho medo. Então, tem gente que não tem medo. O diabo pelo menos tem medo. Tudo que eu já mandei o diabo fazer em nome de Jesus, ele fez. Agora, muitos aqui, meu filho, em nome de Jesus, a pessoa não faça. Não é? Então, tem que ser como ele. Não é? Terceiro, deixar que Deus te use no trabalho de edificar a igreja. Ei, a Bíblia diz que Deus procura trabalhadores. Sim ou não? Ele quer que você seja um trabalhador. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: meu irmão, está escrito. Não fica bravo comigo não, fala assim: está escrito. Se você não trabalha, você não pode comer. É. É verdade? E qual é o alimento? Olha aqui. E qual é o alimento que eu estou dando para vocês aqui? Palavra de Deus. Ei, se você quer ter capacidade para se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra é pão, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, nem todo crente tem condição de se alimentar da palavra de Deus. Meu irmão, tem gente que sai dali, e não lembra que eu preguei. Porque você não tem direito de se alimentar, porque você não trabalha. Isso é uma lei espiritual. Pastor, eu tenho um problema, eu não consigo gravar as coisas. Começa a trabalhar para você ver. Começa a trabalhar para você ver. Rapidinho, filho. Você vai começar a se lembrar. Ei, porque olha aqui, se você não tem fome espiritual, não adianta botar na sua frente o melhor banquete que você não vai querer comer. Você está me entendendo? Vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então, quem não trabalha, não come. Essa é a grande realidade. Ah, pastor, mas eu entendo, mas está fazendo? Qual a diferença? Aquele que não entende nem entrou. Aquele que entende e não pratica, aquele que tem diarreia espiritual. O alimento entra, mas passa tão rápido pelo corpo que ela não consegue absorver. A palavra não se faz carne nela. O verbo não se faz carne. As palavras pregadas não se tornam espírito e vida dentro delas. Você está me entendendo? Irmãos, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Hoje o negócio não está fácil não para vocês, meu irmão. Você está me dando umas inspirações aqui. Não é? Presta atenção. Isso aqui não é para chatear nenhum de vocês, tá bom? É para abrir seus olhos. Entenda uma coisa, para Cristo, a igreja é algo funcional. Fala assim, funcional. Só que para nós, a igreja é algo posicional. Fala assim, posicional. Qual a diferença? Deus nos trata segundo a função que nós ocupamos no corpo, não pela posição, até porque não existe posição, é nós que, né? Então, por exemplo, eu sou membro. Como assim que eu sou membro? Não, eu sou parte daquela congregação. Você faz o quê? Então, você é um membro posicional ou um membro funcional? Qual a diferença? Que geralmente um membro posicional, ele não funciona. É como uma mão que não
funciona. É como um órgão do corpo que não funciona. Você precisa trabalhar. Repita comigo assim: eu preciso trabalhar para edificar a igreja. Amém? Que tipo de trabalho é esse? Todo tipo de trabalho. Absolutamente todo tipo de trabalho que se deve e se tem que fazer numa igreja. Você está entendendo? Não é? Terceiro, servir a Ele como quarto, servir a Ele como sacerdote, não é? Quando que você começa a assumir uma posição, ou desculpa, uma função sacerdotal na igreja? O que um sacerdote faz? O que um sacerdote faz? Sim, mas fala bastante coisa. Verdade, não é? Mas qual é a coisa mais importante que um sacerdote faz? Conduzir as pessoas a Deus. Fala assim: conduzir as pessoas a Deus. Imagina eu fazer um monte de coisa aqui, ter o meu dia ocupado, mas não conduzir ninguém a Deus. Eu estou fazendo o meu papel sacerdotal? É óbvio que, porque eu conduzo pessoas a Deus, porque eu tenho uma função, não uma posição, mas uma função, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que ler Bíblia pra caramba, tem ou não tenho? Tenho que orar pra caramba, tem ou não tenho? Mas eu poderia ler Bíblia pra caramba e orar pra caramba e não conduzir ninguém ao Senhor? Poderia ou não poderia? Então você começa a assumir os encargos sacerdotais quando você decide ser um apacentador. Que você assumiu a responsabilidade pela vida de alguém, filho. É isso que sacerdote faz. Ele assume a responsabilidade por vidas diante do... O terceiro é tudo, é lavar chão, é pintar a parede, é tocar, cantar, botar álcool, o que mais tem que fazer? As crianças, trazer gente para a igreja, evangelismo, o que mais? Orar é um trabalho, não dá trabalho orar? Quem já ficou cansado de orar aí? Ler também é um trabalho que a gente tem que fazer, cansa, sim ou não? Tem um monte de trabalho, mas eu posso fazer tudo isso e não exercer o sacerdócio. O quarto é o sacerdócio. Então eu tenho que tomar essa posição, essa decisão na minha vida. Senhor, eu vou começar a trilhar esse negócio. Senhor, eu sei que eu estou ruim. Quem acha que está ruim aqui, levanta a mão. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Porque isso é bom. O problema é quando a gente acha que está bom e está uma cacaca. Não é verdade? Que bom, né? Então, Senhor, eu vou começar, vou me achegar ao Senhor. Vou dar o primeiro passo. Não é? E quando eu começar a conhecer mais o Senhor, não só através das pregações, que eu vou começar a ter uma experiência com o Senhor, eu vou começar a te imitar. É ou não é verdade? Você vai ser inspirado a começar a fazer as coisas. Você vai acordar um dia de manhã assim: rapaz, estou louco para... Você vai ligar para o seu líder: quando é que é a nossa escala para limpar a igreja? Eu estou doido para lavar rei, que ele nunca... Sério, isso vai acontecer. Uma vontade, um amor, um zelo, um cuidado pelas coisas. Entendeu? Né? Você vai ver alguém não cuidando das coisas aqui, você vai começar a ficar bravo, ficar chateado. Pô, você não cuida das coisas. Porque daí você começa a trabalhar, a cuidar. É que nem a dona de casa quando limpa a casa, não é verdade? Entra alguém com sapato dentro de casa: acabei de limpar a casa, ó, o sapato. Né? Então você tem que tomar essas 4 decisões, amém? Ei, meu irmão, você não tem ideia como a sua vida com o Senhor vai mudar quando você tomar essas decisões. Trilhe esse caminho. Não é um caminho fácil, tem uma porta estreitinha, a caminhada é difícil, você está entendendo? Mas vale a pena.
Vale ou não vale? Quem pode testemunhar que vale a pena aí? Amém. Aleluia. Eu não troco essa vida por nada, meu irmão. Por nada. Amém? Aleluia. Outro motivo é que, né, o Senhor não aceita quando o sacrifício não é adequado. Nós temos que aprender a fazer algo adequado ao Senhor. Amém? E hoje eu quero falar aqui sobre os 4 tipos de sacrifício que Deus aceita. O sacrifício de um coração humilde e arrependido. Fala assim, um coração humilde e arrependido. Na tradução antiga fala assim, um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. O Senhor não rejeita nada, fala assim, nada, que uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito faz para Ele. Não importa se é pequeno ou se é grande, não é? Não importa se é bonito ou se é feio, o Senhor fica tão feliz com a gente, que Ele aceita e aceita com alegria. Ei, eu sei que o Senhor ter te aceitado já fez alguma diferença na sua vida, mas quando o Senhor começar a aceitar tudo que você faz, isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida, enorme. Você está me entendendo? Não é? E essa palavra quebrantado, a gente traduz para humildade e contrito como arrependido, e de fato é isso que quer dizer a palavra, não é? Então nós precisamos ter um coração humilde e arrependido, um sacrifício que vem de uma pessoa que tem um coração, uma alma humilde e uma alma arrependida. Lembre-se que humildade é uma das virtudes que nós temos que ter como cristão, e arrependimento não é algo pontual na nossa vida, arrependimento é o caminho no qual nós andamos. Você está me entendendo? Arrependimento é decidir voltar de onde nós estávamos até o Pai. A palavra é metanoia, é mudança de direção. Então eu ando em uma nova direção, que foi o arrependimento que gerou na minha vida. Eu vou agora continuar nesse caminho do arrependimento. Você está entendendo? Olha o que diz em Salmo 51, do 16 ao 19. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Coloca o versículo 17 na outra tradução. A maioria dos irmãos conhece mais nessa, mas eu gosto mais daquela ali. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Não é? Vou ler de novo aqui na NTLH. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos. Qual sacrifício? Certos. E os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Né? O que o Senhor está dizendo aqui? Porque no versículo 16, diz que o Senhor não queria os sacrifícios que eles faziam. Mas no versículo 19, diz agora que o Senhor vai aceitar aquele sacrifício que no 16 ele não queria. O 16 diz que ele não queria os animais, os sacrifícios queimados, sim ou não? Mas no 18 diz que agora ele quer. Então, terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Então, você tem que buscar uma alma humilde, a ter uma alma arrependida. Se você for orgulhoso, se você for vaidoso, se você tiver qualquer coisa que contraria a humildade, o Senhor, Ele já não aceita. Amém? Vamos falar então de sacrifícios da humildade.
pontuar aí, desse quarto tópico, o sacrifício de um coração humilde e arrependido. Vamos falar primeiro da humildade, então. Irmãos, a humildade nos leva a fazer para Deus e para o seu reino mais do que fazemos para nós e para o mundo, pois reconhecemos que Deus é superior a nós e o seu reino superior ao mundo. Olha aqui para mim, irmãos. Saber que Deus é superior, todo mundo sabe. Mas reconhecer não é a mesma coisa que saber. Porque o saber é uma informação, amém? O reconhecimento é se aquilo de fato impactou a minha vida. Você está me entendendo? Muitos aqui sabem que Deus é mais sábio que você. Sabe ou não sabe? Mas muitos de vocês ainda escolhem as suas vontades e não a de Deus. Vocês rejeitam o caminho da sabedoria de Deus e vocês decidem fazer conforme vocês entendem ou acham que vai ser mais fácil. Você está me entendendo? Você tem que reconhecer isso. Então, quando eu reconheço, quando eu sou humilde, a humildade, ela é gerada quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. Quando nós reconhecemos o que a igreja é e o que o mundo é, as coisas naturais, as coisas materiais, não é? E quando eu falo do mundo, eu não falo das coisas ruins do mundo, não, eu estou falando das coisas que são temporais, das coisas que não são eternas. Você está me entendendo? Filipenses 2, do 3 a 11, diz assim, ó: não façam nada. Não façam o quê? Por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Bom, então vamos lá. Quando que você não é humilde? Quando você coloca os seus interesses pessoais acima dos interesses de Deus e dos interesses do reino. Quando você, por exemplo, coloca os seus interesses pessoais acima dos interesses da sua família, então você não é humilde. E qual é o contrário da humildade? Orgulhoso. Não é? Você também não é humilde quando você faz as coisas para receber elogios. E como que a gente sabe que alguém faz as coisas para receber elogio? Se ela não se sente reconhecida, ela quer parar de fazer. Se ela não se sente reconhecida, ela tem vontade de parar de fazer. E muitas pessoas que não são humildes e que param de fazer, porque não se sentem reconhecidas ou valorizadas, até já cantaram aquele louvor: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Quem conhece aí? E que diminua eu, e que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo a face, escondo para que vejam Tua face em mim. Mas se eu não receber elogio, se não me reconhecerem, eu não faço mais. Repita comigo assim: isso é demônio. Só pode ser, meu irmão, tem lógica, não? Você está entendendo? Não é? Vai devagar, hein, filho? Vai devagar que eu estou recém começando. Vamos lá. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. Fala assim: abriu mão de tudo que era seu. Essa é outra característica da humildade. A gente tem disposição. Fala assim: disposição. Desprendimento. Fala: desprendimento. De abrir mão do que é da gente.
Você está entendendo? É por isso que Deus não aceita um sacrifício se não for de um coração humilde. Porque a pessoa faz, mas faz porque se sente constrangida a fazer, se sente obrigada a fazer. Tem gente que acha que se não fizer, vai ser amaldiçoado. Lembra, olha aqui, ninguém é amaldiçoado por não fazer. Mas se fizer o que Deus não quer, a maldição vem. E se cumprir e não fizer, a maldição vem. O que é mais seguro? Quem gosta de ficar na zona de segurança aí? O mais seguro é não fazer nada. Porque o senhor, quem não faz sacrifício vai ser amaldiçoado por isso? Não. Quem não prometer vai ser amaldiçoado porque prometeu e não cumpriu? Sim ou não? Então, se você quer ter uma vida segura, assim, não faça nada. Mas se você quer crescer, você tem que sair dessa área aí de conforto e tem que entrar numa área de risco. Você está me entendendo? Mas você só vai correr risco se você não seguir o caminho que você tem que seguir, para que você faça o que Deus quer que você faça e a sua vida comece a ser transformada. Você está entendendo? Não, pastor, eu tenho medo de fazer e me dar mal. Não faça, filho. É melhor não fazer. Amém? Senão você está enrolado. Ah, pastor, eu estou com medo. Deus pediu um jejum para mim de 12 dias. Pastor, não sei se eu vou conseguir. Então não faça. Esse negócio de não sei. Não sei. Eu lembro uma vez que Deus pediu para mim um jejum de 21 dias só na água. Não tomava negócio de coco, não, só água mesmo. Entendeu? Liguei para o meu pastor de fora, para o senhor Abraão. Abraão, Deus falou assim comigo. Falou, tem certeza, César? Tenho. César, tu vai conseguir. Eu falei assim, eu não ponho nada nessa boca, mas só se eu morrer. Só se eu morrer, não, só se eu cair desmaiado e alguém me levar para o hospital e pela boca não entra nada. Eles podem me dar soro na veia, mas pela boca não entra nada. Não como e não como. E fiz os 21 dias e não comi nada. Me dá umas fraquezas no final, umas tonturas no final, entendeu? Não é? Recebi na minha casa, já estava quase na metade do caminho, fiz churrasco para ele, não é? Tive encontro, fui fazer encontro, ministrei encontro, nunca expulsei demônio também, que nem naquele dia. Você está me entendendo? Os demônios não aguentavam não, meu irmão. Misericórdia. Jejum, oração, eles não aguentam não. Você está entendendo? Fiz, mas eu tive uma convicção de Deus na minha vida. Entendeu? Só se eu morresse para mim não cumprir o jejum. Se eu morresse no 19º dia, acabou o jejum. Você está me entendendo? Já era. Meu irmão, Deus me abençoou muito. Você está entendendo? Ah, pastor, acho que eu não vou conseguir. Então, nem começa, filho. Nem começa. Choradeira não é para Jesus, amém? Choradeira não é para Jesus. Deus diz ser forte e corajoso. O que ele diz? Quantas vezes ele diz isso na Bíblia? Um monte de vezes. Seja forte e corajoso, soldado. Nós somos soldados. E para ser soldado tem que ser valente. Quem quer ser de Cristo tem que ser soldado. Você está me entendendo? Não é? Ah, pastor, quero só eu ser soldado do Ministério Infantil. Como assim do Ministério Infantil? Quero só guerrear contra o Chumirinho e o Cosme Damião. Meu irmão, eles são complicados também, não vai nessa não. Tá bom? Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Tomou a natureza de quê? Outra coisa, se você não tem vontade de servir, se você, assim, a sua agenda, se a sua vida é tão coisa mais importante do que servir a Deus, filho, te falta humildade. Não, pastor, não tenho tempo, agora não tenho tempo, pastor. É muita coisa para fazer. Pastor, eu tenho planos. Amém, filho. Eu tenho projetos, pastor. Sabe, eu sou uma pessoa muito importante. Vai nessa. Né? Um dia você vai chorar e ranger os dentes. Pastor, isso quer dizer que eu vou para o inferno? Não é só quem vai para o inferno que vai ranger os dentes, não é verdade? Quando se descortinar a eternidade na sua vida, e você vê que você não conquistou nada para a eternidade,
você vai chorar e vai ranger os dentes. Sem galardão, sem recompensa, sem prêmio da vitória. Só tem a vitória quem luta. Meu irmão, eu não tenho nenhum problema em passar necessidade nessa vida. Zero problema com isso. Não tem problema em ver com pouco. O que eu tenho não é pouco, já é suficiente para mim. Sei que Deus vai me dar mais, mas se eu tivesse com menos, eu não teria problema não. Ser pobre nessa vida é ruim, mas ser pobre para a eternidade, meu irmão, é pior ainda. É aqui nessa vida que você vai determinar o nível de vida que você vai viver na eternidade. Você tem noção disso? Imagina, naquele dia, você está salvo, quando descortinar a eternidade na sua mente, e você for revestido de incorruptibilidade, e a sua mente se abrir para tudo o que Deus tem para você, e você descobrir que você enterrou os seus talentos, você só investiu em coisas desta terra. Você já pensou que terrível? Misericórdia. E tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um servo. Ei, eu quero fazer um convite para você. Seja comum, como eu e os líderes dessa igreja. A gente não se acha especial para nada. A gente faz o trabalho que a sua agenda lotada não te deixa fazer. Seja comum que nem a gente. A gente não é especial, não, a gente é comum. O que tem que fazer, a gente faz. Desça desse pedestal. Você não tem que subir, você tem que descer. Desça para poder ter comunhão com a gente. Saia desse nível de importância que você tem, o que a sua vida tem para você. Desça. Seja comum que nem a gente. Amém? E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu. Fala assim, obedeceu. Não é porque a gente quer, é porque a gente tem que obedecer. E obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Agora vem a parte que interessa a todo mundo, né? Essa de cima que os irmãos meio que desvia dela. Mas aí vem a parte que começa a brilhar os olhos. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes. Para quê? Em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso vai acontecer um dia com todos os humildes, com todos aqueles que descem dos pedestais da sua vida e se tornam pessoas comuns na igreja, como eu e como os líderes dessa igreja, para servir. A Bíblia diz que o universo inteiro anseia desesperadamente pela revelação dos filhos de Deus. Um dia, o que aconteceu com Cristo, não no mesmo nível, mas em semelhança, acontecerá com cada um que decidiu viver a vida de Cristo. Um dia, quando descortinar a eternidade na minha vida, o universo não vai me conhecer mais como o pastor César, o pastor careca. Não. O universo vai me conhecer como filho de Deus. A Bíblia diz que o universo inteiro anseia por isso. E algo semelhante aconteceu com Jesus, porque isso aqui foi pós-ressurreição.
ele ressuscitou como Filho de Deus. E o universo celebrou esse dia. Mas o universo espera um outro grande dia, onde os outros, porque por enquanto isso aconteceu só com o primeiro, o primogênito, mas vai ter um dia que vai acontecer com todos nós, e será de uma vez só, e também será de uma vez por todas, mas só aquele que se humilha diante da poderosa mão de Deus, vai chegar nesse tempo de exaltação. Amém? B, o sacrifício de arrependimento. Isso aqui eu vou ler só um pouquinho, para a gente terminar já. Vai ficando de pé aí, só para você ter a sensação que está acabando. Vamos lá. Parece que passa mais rápido agora, porque a sua mente já, acho que já vai acabar, mas já vai acabar, pela fé. Sacrifício de arrependimento, olha aqui para mim. Então olha só, uma pessoa humilde, ela faz para Deus mais do que ela faz para ela mesma, e ela faz para o reino mais do que ela faz para o mundo. Amém? Agora olha aqui, arrependimento. Um dos aspectos muito importantes do verdadeiro arrependimento, fala assim, verdadeiro arrependimento. Que existe o falso. Como é que é o nome do falso? Remorso. Como é que é o nome do falso? Remorso no arrependimento, filho. Um dos aspectos muito importantes do verdadeiro arrependimento é que nos conduz a fazer mais por Deus e pelo seu reino do que fazíamos e fazemos por nós e pelo mundo, pois mostra que tiramos o nosso coração das coisas materiais e colocamos nas coisas espirituais, e que reconhecemos o quanto desperdiçamos nossas vidas nos dedicando ao pecado e àquilo que nem é eterno. Irmãos, em dezembro de 2001, a minha vida mudou, porque no meu encontro com o amor de Deus, eu tive esse reconhecimento aqui. Cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo no meu dinheiro? O que eu estou fazendo no meu tempo? Irmãos, olha aqui para mim. Até hoje, eu não tenho coragem de não fazer. De quê? Para Deus, porque eu já fiz muita coisa para o mundo. Eu já virei noite no mundo. Eu já gastei mais de R$1.000 em uma noite de festa. Numa noite de festa. Já viajei quilômetros para passar 2, 3 dias curtindo a vida adoidado. Depois do meu encontro com o amor de Deus, eu me lembrava disso, eu não conseguia dizer não. Vocês vão para São Paulo para uma conferência? Eu passava assim, rapaz, eu fui para São Paulo para pecar. Pô, se eu dizer não para a conferência, eu estou muito ruim, não é verdade? Sim ou não? Eu já fui para tirar férias, para viajar, é bom, sim ou não? É bom. Eu mudei a minha agenda de férias, eu não tirar mais férias para curtir a vida doidada. Eu tirar mais férias para ir para as conferências agora, para ir para as convenções, vigília. Tantas coisas a gente tinha que fazer. Não é verdade? Quando tinha que fazer festa na casa dos amigos. Não, a gente organiza, a gente vai lá, faz. É minha mãe, não, a gente limpa tudo para tua mãe não te incomodar. Quem já fez isso? Como que eu vou dizer que eu não vou limpar a igreja, meu irmão? Olha aqui para mim, o verdadeiro arrependimento gera isso na vida da gente. Nós não nos achamos dignos, fala assim, dignos, de dizer não. O que é não se achar digno de dizer não?
nós não conseguimos encontrar uma boa desculpa. Parece que a melhor desculpa ainda não é suficiente. Se você tem encontrado boas desculpas para não fazer mais para Deus e para o reino dele do que você faz e fez para você e pelo mundo, meu filho, você não teve verdadeiro arrependimento, você está convencido, não convertido. Se você ainda encontra desculpas, você não tem arrependimento. E o mundo nos dá um menu de excelentes e maravilhosas desculpas, razões, motivos para a gente não fazer para Deus o que a gente faz para a gente mesmo e o que a gente faz para o mundo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que trabalha aí, você colabora mais com o desenvolvimento da empresa que você trabalha ou com o desenvolvimento dessa igreja? Você se empenha mais para vender e aumentar o faturamento, ou produzir, ou organizar a empresa que você trabalha, ou essa igreja? Você dá mais lucro para quem, filho? Mateus 6, 19, 21, para a gente encerrar. Levanta assim, fica na ponta do pé. Te dá mais uma sensação de alívio. Mateus 6, 19, 21 fala assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Amém? Esse é o sacrifício de um coração quebrantado e contrito. Esse é um sacrifício de um coração humilde e arrependido. Não rejeitará o Senhor. Amém? E você vai ganhar recompensas maravilhosas da parte de Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra, pelo discernimento que o Teu Espírito nos traz nesta noite, Pai. É uma direção poderosa, uma revelação maravilhosa, que nos conduz a um tempo tão importante de preparação, Pai. Um tempo onde nós temos que olhar para nós mesmos e avaliar a nossa vida, avaliar a nossa conduta, as nossas escolhas, a nossa rotina, o nosso dia a dia, Senhor. Oh Espírito Santo, eu oro e peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos, Senhor, e que o Senhor nos conduza a ter um coração quebrantado e contrito, humilde e arrependido, Senhor, para que assim o Senhor aceite tudo que façamos para o Senhor, inclusive os sacrifícios que é um princípio poderoso, que pode mudar a nossa vida da água para o vinho. O Senhor mudou a vida de Salomão, fazendo dele um jovem e inexperiente em o homem mais sábio que já existiu na face da terra, porque ele tinha uma vida de sacrifícios constantes no teu altar. Senhor meu Deus, nos conduza a essa realidade, Pai, nos conduza a esta verdade, Pai, para que essas 7 semanas seja um tempo onde receberemos do Senhor a unção, receberemos do Senhor a direção profética e faremos uma semeadura que nos garantirá uma colheita poderosa para o ano de 2022 em todas as áreas da nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor.
em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. E agora já vem aqui que nós vamos ministrar a quarta unção sobre a sua cabeça, amém? O Senhor está ungindo a sua cabeça com óleo para fazer o seu cálice transbordar, amém? Repita comigo, o Senhor está ungindo. Mais forte, o Senhor está fraco ainda, o Senhor está ungindo a minha cabeça com óleo para fazer o meu cálice transbordar. Quem crê nisso aí? Amém? Aleluia. Vamos tocar o louvor então em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai, toma em tuas mãos, Senhor, esta igreja, toma em tuas mãos estes irmãos, Senhor, e derrama a tua unção sobre eles, Pai. A unção que quebra o jugo do mundo, a unção que quebra o jugo de maldição, a unção que quebra o jugo de demônios, e a unção que estabelece o teu jugo, Pai. Derrama a tua unção que separa, a tua unção que capacita, Pai, a tua unção que santifica. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é seu poder sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar
ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar
de pé, tamanho é seu poder sobre nós. Oh, aleluia. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta quarta unção, Pai. Nós cremos que as 7 unções, porque assim é representada na Tua palavra, representa a plenitude do Senhor em nós. Por isso 7, Senhor meu Deus, nos conduz para que até o último dia nós possamos estar na condição de receber a Tua unção, a unção que vem do Teu Espírito, Pai, que é representada por este óleo sagrado, que é derramado semanalmente sobre a nossa cabeça, Pai. Senhor, unge a nossa cabeça com óleo, e faça em 2022 o nosso cálice transbordar, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, amém, irmãos? Deus te abençoe, tenha uma semana muito abençoada por Deus, e que Ele te conduza aos sacrifícios que você tem que fazer, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso culto está encerrado, não sai sem me dar um abraço.